espírito reencarnante da razão. Vamos bater um papo. Vou jogar isso aqui, senão eu desconcentro. Não, mas esse bicho aí é de ontem. Eu posso defender. É de ontem, esse aqui. Mudou a filha da mochila. E aí o bicho de ontem. E a dona Daniela Nugas Ferrari colocar aí os máquinas eletrônicas dela em funcionamento. Baixa em Drops claro, como é que chama? Começou, minha amiga. Tá bom, né? Você envia lá para os Dropbox, lá no Dropbox. Dropbox, né? Ah, no iTunes. Bom, então hoje nós vamos falar a 30ª aula do curso preparatório de exercício da mediunidade e vivência na exposição evangélica. 30ª aula hoje. A 29ª foi a responsabilidade das religiões nas prisões psíquicas, pelos vícios implantados, né? E a 30ª, as verdades equivocadas da religião ou das religiões, ao distanciar-se ou se distanciarem da razão e da ciência. E aqui é equivalência, né? Razão e ciência são equivalentes. O que foi que registra, o que é que registra a humanidade, mesmo tendo aqui muitos valores para a travessia do aprendizado, temos que, no primeiro momento, falarmos de histórias, contarmos aqui falarmos em lendas, né? No primeiro momento era passado de boca a boca, depois registrou-se isso de alguma forma, por escrito, não é escrita por pinturas, né? Desenhos. E aqui vem o caminho percorrendo a linha do tempo, vai nos trazer a escrita, registro escrito. E a escrita, um dos marcos mais importantes da escrita no campo da religião é a psicografia direta dos 10 quesitos, os 10 mandamentos, por esse médium que forneceu o ectoplasma, capaz que os espíritos intervissem na matéria que chamamos de Moisés. Esse é o primeiro registro na história em que a parte escrita
é utilizada por uma divindade e expõe ali uma linha racional de ensinamentos. E hoje, até hoje, ele é venerado por grande parte do cristianismo, que ainda não entendeu a verdadeira vinda de Jesus e suas intervenções. Falávamos um pouco aqui do campo da razão, e onde a ciência não acompanhou, ou onde entrou a religião, fez grandes esforços para distanciar-se da razão, por sua vez da ciência. Estão registrados nos evangelhos dos apóstolos quando Jesus faz o seu início, inicia a sua tarefa aos 30 anos. Necessário lembrarmos aqui do episódio de Canaã, quando a mãe, sabendo do seu poder mediúnico e de sua missão vindoura, mas em Canaã, onde haveria uma festividade por ocasião de um noivado, de um casamento, acho que um casamento, e falta o vinho, termina o vinho, e a mãe pede que Jesus intervenha no reino, faça sua intervenção no reino dos vegetais e dali retire de forma química a qualidade da água e introduzindo as substâncias do vinho. Então, se Moisés imprime seu pensamento, ou os espíritos, através da mediunidade de Moisés, imprime o seu o pensamento escrito, primeira psicografia direta, psicografia, quer dizer, o psiquismo grafado, né? Para grafia, ele é grafado em letras ordenadas que transmite o pensamento. Isso é Moisés. Mas Jesus, ele faz algumas intervenções. A primeira, antes de iniciar o seu apostolado ou o seu trabalho, a mãe convida que ele faça intervenção no reino dos vegetais, transubstanciando a água em suco de uma fruta, de uva. E aqui já com teor alcoólico, que pode ser classificado como vinho. Então, o diálogo com a mãe, ele diz: você sabe muito bem que não está na hora, está preparado. Não posso iniciar o trabalho sem autorização. Parecia que essa autorização ele estava se referindo
a uma pleiade de espíritos, um grupo de espíritos que iria autorizá-lo. Este é o início. Como que um superior falaria para ele: inicia a tua obra agora. Ou a nossa obra agora. Bom, o fato é que ele busca o reino da natureza, intervém com o seu magnetismo e é respondido. Ele pede que alguns jovens vá até a fonte, pegue alguns vasos com água e ele, colocando as mãos ou direcionando o seu magnetismo, modifica as moléculas da água para as moléculas de vinho e todo o seu conteúdo, tonalidade, cor, enfim. Esta é a segunda interferência de um grande magnetizador no reino. A outra, primeira, foi escrita na pedra, agora a intervenção na água, que até então não tinha explicação. O mundo racional, científico, não estava preparado, equipado, adaptado para esclarecer. E aqui é narrado nos evangelhos, nos livros, como sendo algo extraordinário, e não deixa de ser, mesmo até os momentos de hoje, com a ciência e a razão ampliada, existem explicações, mas de difícil comprovação. Então, o avanço e o poder magnético que esses médiums tinham e têm poder mental. Outra situação nós vamos encontrar quando Jesus está diante de uma multidão de 5.000 pessoas aproximadamente, que foi ouvi-lo falar, foi vê-lo falar, e ao entardecer, ele novamente aqui faz uma intervenção no mundo das partículas, diante de uma necessidade pontual. Ele intervém solicitando que alguém traga pão e peixe, ou lhe ofereça pão e peixe. E ele pega, a partir desse momento, o corpo energético, o corpo de quarta essência desses alimentos, e a reproduz com o seu poder mental, seu poder psíquico. Passa a reproduzir em abundância, de saciar a fome de todos que ali estavam, e sobrando alguns cestos. Então, esta é outra intervenção por esse mesmo médium. Primeiro, Moisés, segundo Jesus, segunda intervenção. Terceira intervenção de Jesus é no caso de Lázaro, quando Jesus é chamado por suas irmãs, Maria e Marta, me parece. E Lázaro já está em estado de decomposição. Jesus chama, impõe o seu magnetismo
a matéria de quarta essência de Lázaro e ele recompõe as forças e volta às suas atividades orgânicas. As suas células recompõem-se. Isto é outra intervenção de Jesus, ou desse grande magnetizador, nas forças, na organização fisiológica, que a ciência e a razão não tinham aparelhos para explicar. Não tinha. Faltava o conhecimento. Outra situação, quando está diante de um perigo, um grupo de seus aprendizes cruzando uma corrente marítima e, diante de uma tempestade, ver-se preste a afundar. E eles clamam. E Jesus, em estado bicorporal, ele reproduz um corpo etéreo, de matéria etérea, de quarta essência, e se apresenta diante dos náufragos, e estes lhe veem, se comunica, e ele aqui faz uma intervenção interessante. Ele intervém nas forças da natureza, pede obediência, pede que mude de atitude. E essas forças da natureza, aqui, o espírito da natureza, responde com obediência desse grande magnetizador, um pedido dele. E aqui a ciência e a razão não tomava, e não, na época não tomava, não tinha postos, nem ferramentas psíquicas, material ou de outras explicações para que respondesse esses questionamentos. Vamos encontrar Jesus em outras circunstâncias, quando intervém em corpos decadentes de energias, saúde, e ele faz as suas intervenções trazendo recuperação para aqueles corpos doentes. E aqui, essa é a base da qual se nutrem as religiões para criar um pensamento absoluto. E no absolutismo fechado, ela tem um papel bastante significativo que não podemos deixar de valorizar, que é aquele papel do guarda-livro. Guardou as escrituras, interpretou ao seu modo, porque era daquela forma que servia os seus interesses e as suas conveniências dos governantes e da sociedade. E uma das formas de domínio era a psicologia do medo. Um ser tão belo quanto Jesus descreve Deus, a igreja, com o seu interesse de domínio, passa a trazê-lo como sendo um ser punitivo.
embasado nas primeiras comunicações ou primeira organização religiosa do passado. E faz algumas alterações nos livros sagrados, introduzindo conceitos de administração política. Não recordando quando Jesus faz 30 anos e sua pregação dentro da casa religiosa a qual pertencia, a sua origem. Ele vai à sinagoga e faz a leitura do livro sagrado do Velho Testamento nos termos escritos, nos textos escritos por Isaías, mas tratando do tema futuro, falando de uma nova ciência psicológica que estaria surgindo. E ele altera, talvez aqui, Jesus foi um dos espíritos participando da pleiade de espíritos que auxiliava Moisés e ajudou a imprimir para aquele momento os 10 mandamentos na pedra. E aqui a construção desta ideia de um Deus único, pegando aqui ao nascimento de diversos deuses, que já tratamos em aulas passadas, e afunilando ou direcionando para um ponto de observação racional de um único Deus. E aqui Moisés surge, e para ter credibilidade foi necessário, oportuno, que aquela comunicação fosse dada. Falamos daqui da possibilidade de Jesus participar daquele ato, porque Jesus, ele já estava, nesse momento, sendo anunciado por inúmeros sensitivos, que um tempo chegaria que ele iria entrar no reino dos homens, o reino nominal. Não o reino de dominação política, mas encarnar. Não aqui trazemos a palavra ou a classificação de reencarnar, mas de encarnar. Mas aqui é possível que Jesus tenha participado desta primeira psicografia direta, pressão direta, pelos 10 mandamentos. Por que nos leva a pensar isto? Quando ele faz 30 anos, ele na sinagoga busca o livro de Isaías, que vai falar das profecias, falar das visões dos sensitivos, ou desse grande sensitivo chamado Isaías, e ele vai textualmente dizer que aquele livro tinha sido muito importante até aquele momento, mas era necessário mudar as aulas,
trazer aqui um novo estágio psicológico, um novo tempo. Mas ele não despreza a constituição dos primeiros ensinamentos. Ele recompõe, sinaliza e constrói uma barreira de extrema luminosidade. Ele coloca num quadro de muita leveza. Quando ele diz esse livro se encerra aqui, a partir daqui a boa nova. Ou seja, a história da nova psicologia que ele vai construir na mente dos seus seguidores. Ele observa que os 10 mandamentos se resumem em 2. Ele utiliza o tempo verbal futuro. Ele substitui os 10 em 2. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Primeiro e segundo. E aqui ele faz, com muita propriedade, ele indica, ele instrui, que aqui está todas as ciências, todas as profecias. Ali está contido em amarás ao teu Deus e ao teu irmão como a ti mesmo. Porém, o verbo amarás, o verbo amar, conjugado no futuro, muitas vezes foi ensinado no verbo amar no tempo presente. E aqui há grandes confusões se implantaram, porque não há tempo. Você não está preparado. E por não estar preparado, você passa a criar fantasias. Você passa a criar ditaduras religiosas. Você mata a razão, mata a ciência e impõe os dogmas de forma deselegante para a evolução. Esquecendo-se de Paulo, quando vai nos falar da caridade, do amor, que ela é humilde, benevolente, ela não cria espantos nem expectativa, ela é coerente. Se fizer qualquer ato que venha despertar o sentimento propagandista, se não tiver caridade, de nada significa. Falando aqui em propagandista, talvez, porque a grande massa de mente que nos observa, poderemos falar aqui em proselitismo. Então, quiserem então aqui um termo técnico e clássico. Então, Paulo não nos recomenda o proselitismo. O proselitismo foi introduzido no campo religioso pelos dominadores da política e de outras ciências.
quando a religião foi envolvida para traçar objetivos que não dizia respeito e não diz respeito à religião, mas passou a ser objeto de uso de outras finalidades, ou para outras finalidades. E aqui, os grandes equívocos foi determinar que a Terra era o centro do universo. Outros foram criar a imagem de um poder equivalente. E criou-se aqui as figuras satanistas ou satânicas. E a mente fértil dos envolvidos em suas próprias fantasias autodestrutivas e autoaprisionadoras, as regiões infernais ou inferiores foram desenhadas e colocada como arma de amedrontamento ou de comando, aqui com grande efeito psicológico pelos irmãos religiosos. Mas chegou um momento em que a razão começa a ter o seu espaço. A grande dama vestida de veludo vermelho e suas taças de vinhos, esvaziado pela sede de fugir da razão, faz com que abra espaço para o espírito investigativo nascer, criar raiz e recolocar as grandes religiões no seu trilho evolucionista. E grandes vultos têm os seus nomes registrados na história, seus movimentos, que vêm tratando de recolocar os ébrios do poder absoluto diante da luz inquestionável da ciência. Vultos que namoraram a grande dama, depois do namoro, lhe escreveu bilhetes de alertas, dos futuros obscuros que iriam caminhar. Estes foram arbitrariamente chamados para residir em alguns porões onde suas vozes não poderiam ser ouvidas. Mas aqui voltamos à observação de Jesus. Se um dia tiverem a ambição de calar aqueles que falam
dos meus ensinamentos, saiba que não lograrão êxitos em suas companhias. Se os homens se calarem, as pedras falarão em meu nome. E as pedras a que Jesus se refere não são as pedras contidas no reino da natureza, analisada em laboratório, composta de quartzo e de outras substâncias, ferro e outros. Mas são as pedras colocadas no caminho. Contra fatos não há argumentos. E o que ontem era mistério, hoje os mistérios são pontos que cria sede de ser conhecidos. E o grande movimento racional ou iluminista chama a grande dama para um baile da confraternização. Nos primeiros momentos ela se nega, diz não haver páreo, porque o seu absoluto não deixa o seu orgulho lhe deixa engessada, ela não tem movimentos. Não pode dançar no grande baile da evolução. Eis que surgiu alguns auxiliares da noiva, da grande dama, que aos poucos foram retirando alguns pontos, os excessos de roupas. E hoje a noiva está mais leve, pode dar alguns passos. Até construir alguns movimentos, porque foi retirado a infabilidade e, por sua vez, o absolutismo. Tudo isto é possível porque os caminhos, os degraus da evolução, tanto descrito pelo inigualável observador Charles Darwin, que as espécies evoluem, o homem também. E por sua vez a ciência, e por sua vez a razão. E os grandes faróis guia os pés da grande dama
não desejamos e não é possível, não é necessário deixá-las no esquecimento. Ela tem os seus valores. Mas um tratamento de atualização, como as máquinas sistematicamente pedem atualização para o seu funcionamento, hoje em voga, as mentes pedem atualizações todos os dias com novos aprendizados. A grande dama, mesmo com grande dificuldade, os seus cama presente a luz trazida pela porta da razão e a grande da ciência. Debruçados em sua janela científica, lembra-se do passado, sua história descrita e no éter organizacional e pede-se continuamente a acelerar a colocação de colírio para que as escamas caiam com o menor tempo possível. Não podemos aqui impor consultas sistemáticas aos oftalmologistas. Mas o desejo de continuar vivo e recebendo a luz da razão faz com que a grande dama marque as consultas quando lhe convém. E as doses de colírios estão prontas para aplicar, trazendo-lhe não só esta, mas a todas que tentarem ou tentaram conduzir o homem pela psicologia do medo, distanciando da razão e da ciência esclarecedora. Algum questionamento? Daniela. Sônia. Senhora. Caríssima. Caríssimo Soares. Tranquilo. Vânia. Infelizmente eu já peguei no finalzinho, mas de acordo com o título, As Verdades Equivocadas da Religião Distanciada
futuro das religiões é se transformar se juntarem, né? Todas e se transformar numa única. Talvez deixe de existir o termo religião, que passe. Não sei se fui clara. É necessário entendermos. No início, tínhamos o desejo de construir divindades. E inúmeras são as provas na arqueologia para nos certificarmos esse desejo inerente, desejo que é inerente do homem de ter algo superior. Logo, esse grande movimento, que podemos classificar aqui como o primeiro estágio psicológico da humanidade, o desejo de encontrar o caminho de onde vim. E influenciar com o meu estágio evolutivo e esforço próprio, a minha volta ou contato com a divindade que me convém, tem as minhas conveniências. Logo surge que falamos do cristianismo ou do Velho Testamento, uma comunicação direta, ou chamado psicografia, grafar pela força psicológica. E aqui, o primeiro registro de leis organizada por uma divindade ou por um grupo de divindades para a condução e culturalmente ser enriquecido o seu povo, foram os 10 mandamentos. Mas este é o primeiro momento. E encontramos o registro que nesse grande movimento começa a transformar o culto politeísta para uma verdade monoteísta. A cultura de o cultuamento aos diversos deuses para o culto de um único Deus. Existem inúmeras cartas escritas por sensitivos que falam desse grande movimento e desse ser esperado que iria conduzir com mãos afáveis todos os sofridos, todos os cansados e todos os oprimidos para os braços dessa grande divindade
única. E ele é observado desde antes do seu nascimento. Ele é observado pelos sensitivos. E são analisadas a possibilidade de erros. Mas quando tem-se a certeza de que ele já está entre os homens, começa a inquietação dos reinos da terra. Porque não foi explicado o reino de Jesus é o grande reinado dos homens. Ele reina para os homens, não para uma nação, não para uma religião. E o termo humano deriva de humus, e humus terra. Quando souberam e tinham certeza de que esse grande missionário estava entre nós como humano, a ansiedade, o medo passou a ter domínio das vidas palacinas. Ele nasce de uma forma humilde, simples, sem questionar, mesmo acompanhando as profecias, falando que ele derivava da linhagem de Jacó. Ele nasce como judeu, mas altera a lei judaica. Mas antes disso, se a Moisés fornecendo ectoplasma para uma psicografia direta, da construção de leis e direcionamento de um povo, criação de uma cultura de unidade, Jesus vem e intervém pela primeira vez no reino dos vegetais. Quando em uma sociedade, em uma comemoração social, a mãe dele, percebendo que iria faltar o vinho, solicita que ele a come. E ele repreende a mãe e diz: não está em meu tempo ainda. Tudo tem que ter tempo. E a mãe solicita que ele faça. Ele atende a mãe, mas também repreende. Manda buscar água e intervém, retirando ali as substâncias naturais da água e introduzindo as substâncias da uva. Primeira intervenção dele. Depois, quando ele faz 30 anos, ele altera a lei de Moisés, pregando no sábado na sinagoga. Quando ele faz a leitura do livro de Isaías, ele substitui. Ele diz: esse livro se encerra aqui. A partir daqui é boa nova. Isso que lhe rende como prêmio a construção do processo que culminou com a sua
crucificação. Mas Jesus intervém novamente no reino dos vegetais, novamente no reino animal, quando ele observa a necessidade de alimentar próximo de 5.000 pessoas. Ele solicita pães e peixe, ou que alguém lhe apresente. Ele novamente cria aqui um caso que está distanciado da razão e da ciência para a época. E ele pega o corpo etéreo dos pães e dos peixes e passa a multiplicá-lo, materializá-lo. E hoje quem estuda os multiversos sabe da probabilidade, da possibilidade de fazer isso. O quarta essência. Hoje, com a luz da razão e a luz da ciência, mesmo assim é difícil comprovação. Bom, aí ele intervém novamente no reino do corpo humano, quando ele ressuscita Lázaro, o irmão de Marta e de Maria. Maria e Marta, acho que é isso. Depois, quando ele, em bicorporeidade dos corpos, ele intervém na força da natureza e a repreende quando estão os seus seguidores náufragos. Ele ordena e a calmaria se faz presente. Existem outros relatos, como juntar cardumes de peixes para facilitar Pedro ou evitar o cansaço excessivo, enfim. Depois houve outras intervenções que estão relatadas, algumas outras não. Mesmo as curas de Jesus, as suas intervenções à distância. E aqui, todo o seu trabalho vem criando matéria, pontos de grande interesse para ser envolvida pela ciência e pela razão, mas, de alguma forma, um núcleo pegou a religião e direcionou para outros objetivos. Mas logo foi reconduzido. Então, depois tem a reforma, enfim. Mas eu acho que é nesta linha que gostaríamos de dizer. As verdades equivocadas, né, da religião ao distanciar-se da razão e da ciência. Que verdades foram essas, né? Os conceitos, de aprisionar-se, dizer que tudo é mistério, dizer que a Terra era o núcleo do universo, o centro do universo, né? Então, a dominação pela psicologia do medo, a criar Deus como um velhinho, um bondoso, e criar uma força equivalente a Deus, que é as filosofias demoníacas. Estamos aqui, tá bem? Obrigado, vamos rogar a Jesus nos abençoe.
abençoe esta casa, grupo de auxiliares. Falamos da grande manifestação natalina, que é o aniversário de Jesus. Os livros históricos discordam, outros divergem da data, mas enfim, o importante aqui é a ideia. Se foi 25 de janeiro ou não, isso não tem muita importância. O importante é lembrarmos o nascimento, da chegada desse irmão para o reino dos homens. E como reino nós lembramos de Paulo e de seus maiores ensinamentos, Jesus, da caridade. Então, buscando aqueles que estão em estado desfavorecido, se nós com uma ceia justa, né? Não uma saia justa, mas uma ceia, né? Honrada, de qualidade, sem luxo, mas com instrumento de muita vibração e de boa vontade. Pedi aos irmãos que cuidam dos informativos da casa que fizessem a colocação da mensagem amigalha descrita por nossa irmã Sheila. Coloque no jornal, nesse informativo. Então, Sônia, quais são os dias que estão preparados? Sei que o último é dia 30, dia 1º de dezembro, que será Peruíbe. É isto? Então, Começa 16 de novembro. verifica se é verdade isso. Começamos em Santana Parnaíba, 16 de novembro, com 2.500 cestas. Aí, uma semana depois, não sei que dia que é depois, 23 de novembro, aqui no Butantã, São Paulo, 5.000 cestas. E dia 1º de dezembro, levamos a Peruíbe 2.500 cestas. Bom, esta é a programação. Se alguém quiser nos ajudar nessa tarefa, então, agência é Bradesco, Banco Bradesco, agência 2199, dígito 7, conta poupança 21320, dígito 9, e lá está o CNPJ, que é 03 260.188/1000 ao contrário, tracinho 03. E aqui vamos encerrando a 30ª aula. A próxima aula será as convergências, divergências dos sistemas religiosos e científicos. Né? Convergência e divergência. Praticamente já introduzimos isso hoje, né? Certo? Aí o outro fica o primeiro estágio do psiquismo humano, também foi dada uma pequena introdução hoje. 33, o segundo estágio do psiquismo humano, também chegamos hoje, deu uma pequena pincelada. 34, o que é o terceiro estágio do psiquismo humano e o que se espera dele, né? Então esse é o nosso momento. Espiritismo ou ciência, razão, né? Esses dogmas sendo quebrados, sendo ampliados. E 35, o papel do Evangelho na elaboração da luz para os homens nesse processo transformador, né? 36, a força da individualização, né? Mesmo sendo seres sociáveis,
necessitamos da individualidade. E existe uma força tão grande quando percebemos a individualização. A responsabilidade que sou, que posso. 37, o nascimento e a morte das hipóteses. Né? Que hipótese? Né? Como é que nasce, como é que morre? 38, os equívocos das teologias, né? Ou dos estudos de Deus. Né? 39, o homem e a natureza no futuro terceiro milênio. Terceiro milênio. O homem no futuro. Natureza no futuro. 40ª, a formação de escola nos dois planos e a possibilidade de os alunos se matricularem em ambas, né? Então você faz um curso avançado. Mas aqui você tem que passar por um processo de aprender a aprender e autoaprendizagem. O autoaprendizado. Aí a nova pedagogia, que já estamos aqui, né? 41ª e 42ª, a depressão e suas consequências desconhecidas pelos homens. A grande avalanche daqueles que não conseguirem, né, se movimentar, se aglutinar nesse grande movimento. Aí, bacana. É barriga do chupão. Chupão é um planeta que está próximo da Terra, né, que tem aqui forças magnéticas, né, semelhantes, e pode simplesmente conduzir os senhores para reencarnarem lá, né? Uma praia fantástica, belíssima, né? É? Não, lá é encarnar, mas também pode, tá certo? Agora, se você for sábio e inteligente, você não deixa e não perde essa oportunidade, né? Caríssimos, Jesus nos abençoe e nos ajude e nos dê lucidez e inteligência para guiarmos a nossa vida racionalmente, cientificamente e religiosamente no dia de amanhã. Obrigado.